Bem-vindo você aqui ao nosso curso de Direito do Trabalho. Aqui nós vamos ver diversas teorias em Direito do Trabalho, peculiaridades, vamos ver como a prova do concurso poderia cobrar de você das questões, vamos resolver algumas questões e você verá, é claro, qual é a influência da reforma trabalhista sobre o direito do trabalho atualmente. Tá certo? Então vamos prosseguir, vamos começar? Põe na tela aí pro pessoal ver. Direito do trabalho. Vamos falar agora de princípios específicos do direito do trabalho. E para falar de princípios, uma matéria bastante cobrada, vamos começar com um princípio maior, com o princípio mãe, que é o princípio da proteção, princípio também chamado de protetor, da favorabilidade, da tutela, tuitivo ou corretor de desigualdades. Professor, qual é a lógica desse princípio da proteção? Ele parte da premissa que a relação de trabalho, sobretudo no que tange à espécie relação de emprego, existe o quê? Um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio entre o hipersuficiente empregador e o hipossuficiente empregado. E justamente diante desse desequilíbrio, o que vai acontecer? O direito do trabalho acaba aqui incidindo o princípio da proteção, pensa a proteção ao hipossuficiente. Tá certo? Agora, esse princípio da proteção, ele possui três sentidos, também conhecido por alguns como subprincípios. E alguns ainda chamam esses subprincípios de princípios mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos conhecê-los? Põe na tela aí, pessoal, ver. Vamos lá? Começamos então com o indúbio pró-operário, também conhecido, se você for ver por aí, cuidado porque se cair na prova é a mesma coisa, o chamado indúbio pró-mísero. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Escrevi para você aqui, ó, de forma bem sucinta e fácil. Havendo uma regra com diversas interpretações, deve ser adotada a mais vantajosa ao trabalhador. Ou seja, no direito do trabalho, se nós tivermos uma regra e essa regra permitir diversas interpretações, qual é a interpretação que você vai utilizar? Qual é a regra? Que você vai utilizar a interpretação mais favorável ao hipossuficiente, ao trabalhador. E aí, professor, me dá um exemplo prático, mas só se for agora. Imagine você uma situação referente ao aviso prévio proporcional. Você sabe que a lei do aviso prévio proporcional estabelece que a lei 12.506 é uma lei de 2011. Nós vamos ver aviso prévio proporcional, agora só entenda o princípio. A lei fala que quando existe a proporcionalidade do aviso, vai ser o quê? Vai ser 3 dias a mais de aviso para cada ano trabalhado, sempre respeitado um mínimo de 30 dias, que é o que está na Constituição. Ou seja, a pessoa, ela tem 30 dias como mínimo de aviso prévio e para cada ano trabalhado, mais 3 dias. É assim que funciona. Só que a lei, ela não especifica se esse aviso prévio proporcional, esses 3 dias a mais para cada ano trabalhado, ocorre só quando o empregador dispensa o empregado ou se também ocorre quando o empregado pede demissão. Todos nós sabemos que quando dispensa, vai ter a proporcionalidade. Então, por exemplo, meus amigos, o Balzan que está aqui, nosso operador de câmera, foi dispensado pelo Gran Cursos Online, o que vai acontecer? Dispensou sem justa causa? Vai ter lá o aviso prévio? Vai ser o quê? Mínimo de 30, mais 3 dias para cada ano trabalhado, respeitado o limite desses 3 de acréscimo até 60, 60 com 30 vai dar 90, nós vamos ver esses cálculos depois. Não se preocupe com isso. Tem limite máximo, professor? Tem, nós vamos ver lá na frente. Agora, o que acontece? A dúvida que existe é, será que quando se pede demissão, precisa ele cumprir esses 3 dias? Ele, Balzan, o funcionário, quer sair da empresa. Ó, Gran Curso Online, não quero continuar mais. Será que ele precisa pegar e cumprir 3 dias a mais de aviso para cada ano trabalhado? O TST entendeu que não. A lei não é clara sobre o assunto, de maneira que a proporcionalidade passou a ser reconhecida pela posição majoritária do TST devido apenas quando o empregado é dispensado e não quando ele pede demissão. Quando ele pede demissão, continua sendo apenas os 30 dias quando ele pede demissão. Tá certo? Então, só para você ver uma aplicação prática. Havendo uma regra, várias interpretações, usamos a mais favorável. Qual é o segundo sentido? Na tela para o pessoal ver.
O segundo sentido que nós temos é o princípio, o subprincípio da norma mais favorável. Leia-se, norma mais favorável ao trabalhador. Querendo dizer que, havendo diversas normas sobre o mesmo tema, deve-se aplicar aquela que for mais favorável ao trabalhador. Perceba que aqui existe uma diferença significativa. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho mais de uma regra. Aqui não tem só uma regra, eu tenho mais de uma. E apesar de ter mais de uma regra, eu tenho que utilizar alguma, porque muitas vezes as regras, elas entram em conflito. O que vai acontecer é para você utilizar aquela norma que é mais favorável ao trabalhador. É isso que acontece. Agora, o interessante é que falar de regra mais favorável parece ser muito fácil, não é? E realmente parece ser muito fácil, mas não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, porque você tem que compreender que nós temos o quê? Nós temos situações em que é difícil você conseguir visualizar qual seria aquela regra aqui ou ali que é mais favorável. Quer ter uma noção da situação? Põe na tela aí que eu vou te mostrar. Põe na tela. Deixa eu mostrar aqui para você ver, ó. Vamos inventar que exista uma convenção coletiva de trabalho. O que é uma convenção coletiva de trabalho? É um conjunto de regras que foram assinadas por quem? Um instrumento assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato das Empresas. E nessa convenção coletiva, vamos inventar que na convenção coletiva, imagina, o sindicato que representa o quê? Os trabalhadores do Gran Cursos Online. O sindicato que representa a empresa, agora é o sindicato categoria econômica, é o patronal. O sindicato que representa o Gran Cursos Online. Sindicato patronal, sindicato trabalhadores, fazem uma convenção. E vamos inventar que nessa convenção coletiva, põe na tela aí para o pessoal ver, nessa convenção coletiva, os sindicatos colocaram que para os trabalhadores dessa categoria, o que vai acontecer? As férias vão ser de 30 dias, mais 2/3. De que, professor? 2/3 de acréscimo, de abono, em vez de ser 1/3 igual está na Constituição. E vamos inventar que eles colocaram lá que a gratificação vai ser do quê? A gratificação vai ser, vamos inventar, de R$500 por mês, mensais, tá aqui. Agora vamos fazer de conta que exista um acordo coletivo de trabalho. E no acordo coletivo de trabalho, adivinha, qual a diferença para a convenção? No acordo coletivo, o Sindicato dos Trabalhadores assina com quem? Assina com uma empresa ou empresas. Tá aqui. E vamos supor que eles estipulam lá que as férias serão de quê? Que as férias... Então veja bem, é o Gran Cursos, por exemplo, uma empresa assinando com um sindicato de trabalhadores. Aqui não é sindicato com sindicato, aqui é sindicato de trabalhadores com empresa ou empresas. E aí colocou lá, o Gran Cursos assinou com o sindicato dos trabalhadores o quê? Que as férias vão ser de 90 dias mais 1/3, sendo que a gratificação vai ser de R$50 mensais e não de 500. 50 em vez de 500. Olha a diferença do dinheiro aí para você verificar. Diante dessa premissa, eu pergunto para você, qual é a norma mais favorável? Olha que situação interessante. Ah, professor, teve a reforma. Calma, nós vamos ver a questão referente à reforma. Eu quero que você tenha paciência para entender as teorias para poder explicar o que é a norma mais favorável. Ah, professor, tem teoria? Tem teoria. E as teorias, com esse desenho, eu consigo colocar ela na sua cabeça. Põe na tela aí para o pessoal ver. Então imagine a seguinte cena, vamos lá. Primeira coisa, se você perguntar, vou marcar aqui, ó, para o trabalhador, Balzan, o que você quer? Você quer o quê? Você perguntar para o trabalhador, sabe o que ele quer? Ele quer férias de 90 dias, ele quer 2/3 então de acréscimo e ele quer gratificação de R$500 mensais, que é muito melhor do que os 50. Então ele quer o quê? Ele quer tudo de bom, ele quer justamente pensar quais as regras, separar quais as regras mais vantajosas dentro de cada diploma normativo. Eu também queria ganhar na Mega Sena, mas não é assim que funciona, não, meu amigo. Então, resultado, essa teoria tem um nome, chama-se teoria da acumulação. Põe na tela aí para o pessoal ver. Então, essa teoria, vou colocar aqui, é a acumulação, também conhecida como teoria atomista.
E essa teoria diz o quê? Essa teoria diz que eu consigo obter a norma mais favorável mediante o quê? Fracionamento. Então, essa teoria, ela permite o fracionamento de texto normativo, tá certo? Texto normativo, pensando as regras mais vantajosas. As regras mais vantajosas. As regras mais benéficas. Tá aí. Essa é a teoria da acumulação. Então, vou colocar aqui para você, ó. Tá aí, ó. Teoria da acumulação. É essa que eu coloquei de roxo. Professor, mas tem outra teoria? Tem. Existe a chamada teoria do conglobamento. A teoria do conglobamento, ela diz que nós vamos considerar o conjunto normativo, é o pacote inteiro. Então você pega um pacote, você pega outro. Escolha qual pacote você quer. É o pacote inteiro. Professor, mas quem escolhe? O trabalhador. Ele vai escolher qual é o mais benéfico para ele. Põe na tela pro pessoal ver. Então, de acordo. O que você prefere, Balzan? Você prefere descanso, que é essa que tem 90 dias, ou você prefere tutu, grana, que é R$500? O Balzan nem pensou, já falou, eu quero é grana, dinheiro. Aí, essa teoria, meus amigos, é a chamada teoria do conglobamento. Tá aqui. Teoria do conglobamento. Professor, e essa teoria diz o quê? Que nós o quê? Considera-se o conjunto normativo. O conjunto normativo. Tá aí. Não admitindo fracionamento. Fracionamento. Tá aqui. Professor, e aí? E aí que nós vamos ver que ainda existe uma terceira teoria. A terceira teoria é chamada, vou até marcar aqui de outra cor, né, para não confundir você, deixa eu colocar aqui só para facilitar a sua vida, é a chamada teoria do conglobamento mitigado ou por instituto. Professor, o que é a teoria do conglobamento mitigado ou por instituto? Nessa teoria, você vai poder sim fracionar o texto normativo, mas é diferente da teoria da acumulação, porque no conglobamento mitigado eu não posso quebrar o conjunto de regras sobre o mesmo assunto, sobre a mesma matéria. Quer entender o que eu estou falando? Põe na tela aí, pessoal, ver. Perceba você que na primeira linha está escrito férias. Então, o que você acha mais vantajoso? Do lado esquerdo, férias de 30 dias mais 2/3? Ou do lado direito, férias de 90 mais 1/3? Ah, professor, férias de 90 mais 1/3, ó. Eu quero essa aqui. Tá aí. Ah, e no dinheiro? É claro que 500 é melhor do que 50. Perceba você que é diferente da teoria da acumulação, porque na acumulação você pega tudo que é melhor. Você quebra os assuntos todos, você quebra as matérias todas. Aqui não. Aqui você preserva o conjunto do assunto. Gratificação é diferente de férias. Então, gratificação eu pego o pacote inteiro de uma, férias eu peguei o pacote inteiro da outra. Esse é o conglobamento mitigado. Vou até colocar aqui para você ver, ó. O que é o conglobamento mitigado ou por instituto? Tá aqui, ó. Fraciona-se o texto normativo, mas se preserva o conjunto de regras em relação a cada matéria. Em relação a cada matéria. Tá aí para você poder ver. Professor, e me diga, qual é a teoria adotada pelo TST? Você tem que entender que para responder essa sua pergunta, você precisa entender que existem detalhes. Primeiro, nós estamos falando do quê? Estamos falando de normas
que são de mesma hierarquia, ou estamos falando de normas de hierarquia diversa? Se nós estivermos falando de normas de hierarquia diversa, adivinha o que vai acontecer? Nós vamos usar a teoria atomista, a teoria da acumulação. Então, se forem normas, só não entendi, vamos entender. Constituição, contrato de trabalho. No contrato de trabalho, vamos inventar que está escrito lá naquele contrato de trabalho do Balzan com o Gran Cursos Online, que ele vai ter direito a colocar, olha só o que está escrito no contrato dele, que ele vai ter direito a férias, que são de 30 dias, mais 2/3. Está no contrato de trabalho dele. Mas também está escrito no contrato que o adicional de horas extras vai ser de 22%. Você sabe muito bem que a Constituição diz que o mínimo do adicional de horas extras é 50%. Então, resultado, o que vai prevalecer? Nós vamos pegar uma regra da Constituição, que é o mínimo de 50%, não vai valer esse adicional de 22%, vai valer a Constituição no adicional. E no que tange especificamente a questão dos 2/3 das férias, 2/3 é melhor que 1/3, então eu vou usar o contrato. Então perceba, Constituição, contrato, eu estou usando qual é a norma mais favorável ao trabalhador, quebrando elas. Lembre-se, no direito do trabalho, nós não nos importa qual é a hierarquia da norma, nós usamos sempre a mais favorável. Agora, quando eu tenho um conjunto de regras, o que você vai fazer? Se estão em posições hierárquicas diferentes, eu quebro para poder pegar as mais vantajosas. Professor, e se estiver no mesmo nível hierárquico? Me dá um exemplo, professor. A empresa tem um Gran Cursos Online, tem um regulamento A e um regulamento B. A e B. O trabalhador vai escolher. Ele pode escolher, vamos supor que no A está escrito que ele pode ser promovido de 3 em 3 anos. No B, diz que tem que ser promovido de 5 em 5. Mas no regulamento B, ele pode ganhar uma gratificação que não tem no A. Então, ele pode querer separar? Não. Quando são normas de mesma posição hierárquica, você vai escolher a mais favorável de novo. Mas como é que eu analiso a mais favorável? Pelo conjunto. Aí é teoria do conglobamento. Então é assim, mesma posição hierárquica é teoria do conglobamento. Põe na tela aí, pessoal, ver. Mesma posição hierárquica, nós usamos a de verde aí, ó, a teoria do conglobamento, que eu marquei embaixo para você. Tá aí, posições hierárquicas diferentes, a teoria da acumulação. Professor, mas vem cá, e quando se trata de convenção e acordo coletivo? Aqui nós temos que fazer uma peculiaridade por causa da reforma. Mas antes da reforma, deixa eu explicar como na realidade estava na CLT. Então concentra aqui a situação. A CLT diz para você no artigo 620 na redação anterior à reforma. Põe na tela aí, pessoal, ver. Põe na tela. Vamos lá? Olha o que está escrito no artigo 620. As condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Artigo 620. Ora, como você bem sabe, convenção coletiva, se não souber vai ver na aula de direito coletivo, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, eles possuem na realidade o quê? A mesma hierarquia, está na mesma posição hierárquica. Convenção, o que muda é quem está evidentemente assinando, é a principal diferença. O fato é, quando eu tenho convenção e acordo, o que acontece? Mesma posição hierárquica. O que o TST entende? Que o trabalhador escolhe qual é o conjunto, qual é a mais vantajosa. E como é que eu sei qual é a mais vantajosa? Pelo conjunto. Ou é a convenção inteira, ou é o acordo inteiro. Põe na tela para você ver um julgado do TST sobre esse tema. Ó o julgado do TST, ó. Ó ele dizendo, a jurisprudência desta corte entende que existindo conflito entre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, devem prevalecer as normas do instrumento, que como um todo mostra-se mais benéfico para os trabalhadores, tal como decidira o Tribunal Regional. Esse entendimento jurisprudencial funda-se na norma inscrita no artigo 620 da CLT, interpretado à luz da teoria do conglobamento. Interpretado à luz da teoria do conglobamento. Tá aí para você constatar a situação. Então, considera-se a teoria do conglobamento. Tá aí. A grande questão
é que, como você vê, professor, mas e essa matéria costuma cair na prova do concurso? Vamos dar uma olhadinha? Põe na tela aí pro pessoal ver. Faz questão, eu quero que você veja como é que isso pode vir na sua prova. Olha lá. Olha como é que caiu em 2013. O artigo 620 da CLT prevê que as condições estabelecidas em convenção coletiva do trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo. Tal dispositivo consagra o princípio da norma mais favorável ao empregado. Da norma mais favorável ao empregado. Tá aí para você ver. Olha que tranquilidade. Vamos para outro exercício para você entender? Olha lá, Analista Judiciário 2013. No direito do trabalho, aplica-se o princípio da norma mais favorável, que autoriza o intérprete a aplicar a norma mais benéfica ao trabalhador, ainda que essa norma esteja em posição hierárquica inferior no sistema jurídico, ainda que esteja verdadeiro. Tá aí, perfeito, sem problema nenhum. Professor, entendi, mas o que você quer me dizer? Eu quero lhe dizer que essa situação tem que tomar um cuidado muito grande, porque com a reforma trabalhista, esse artigo 620 da CLT, ele teve a redação alterada. E põe na tela para você ver a redação com a reforma trabalhista. Dá uma olhada. Influência da reforma trabalhista. Olha lá. Olha aqui. O princípio da norma mais favorável sofre uma grande flexibilização. E o primeiro caso é esse que eu estou tratando. Olha a redação do 620 com a reforma. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre, vou até marcar de outra cor, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Ora, meus amigos, como você constata, com a reforma trabalhista, o que o legislador está querendo? Que o acordo coletivo sempre prevaleça sobre a convenção. Lembre-se, o acordo coletivo é sindicato de trabalhadores assinando com uma empresa ou empresas. E esse acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção. Convenção é sindicato de trabalhadores com o sindicato de empresas. Então o acordo coletivo é que vai prevalecer. Então se fosse hoje, o que acontece? A aplicação, na realidade, de uma situação de acordo com o que o legislador quer na reforma trabalhista, imagina a cena, imagina a grande dificuldade que isso gera. Professor, por que isso gera dificuldade? Por vários motivos. Vamos entender para você pensar na lógica. Não se sabe exatamente ainda, existe uma grande divergência, como será o impacto dessas novas regras nas relações de trabalho. Existe uma corrente que defende, por exemplo, que tem que ser aplicada as normas da reforma trabalhista de maneira imediata. Imediata, nos contratos de trabalho que já estão valendo. Existe uma segunda corrente que fala que não, só pode valer as regras novas para os contratos novos. As regras anteriores vão valer para os contratos antigos. E existe ainda uma terceira corrente que fala, não, peraí, existem artigos que só vão valer para contratos novos e existem artigos que vão valer desde já. Resultado, existe uma divergência hoje muito grande, sobretudo pelo fato que o TST, é claro, ainda não se manifestou formalmente sobre essa questão referente a como isso vai ficar nos casos concretos. Tanto é verdade que você tem que tomar um cuidado grande. Você vai perceber durante nosso estudo que várias súmulas fazem o quê? Interpretações, colocam situações lá de acordo com o quê? Com o texto da lei anterior à reforma. Se você checar com a reforma, você vai ver que bate de frente com o que está na súmula. Só que a súmula não foi cancelada, ela continua aí. Será que o TST vai cancelar? Será que vai haver? Professor, mas aí nós vamos ficar no limbo para a prova? Claro que não! Só se você quiser, porque a situação é muito simples. Basta que você compreenda que nós vamos analisar o quê? Qual é o texto que estava e qual é o texto novo. Vou te mostrar os dois. E diante dessa circunstância, na prova, se ele for perguntar, ele vai perguntar para você de acordo com o que consta na reforma trabalhista. Ou então, se ele perguntar de acordo com o que está na CLT, o que acontece? A prova ocorrendo dentro da vigência da reforma trabalhista, com ela já vigente, o que você vai fazer? Você vai usar o texto que está na reforma. Sobretudo porque a FCC
OAB gosta muito de utilizar a literalidade da lei. Então, nós não estamos aqui para discutir se foi bom, se foi ruim, isso não importa agora. O nosso negócio é saber o que tem que fazer na prova. Então, portanto, eu tenho que te mostrar os dois desses. Põe na tela de novo, põe na tela de novo. Olha aí, se for de acordo com a reforma, está escrito que o acordo coletivo de trabalho sempre prevalece sobre o que está estipulado na convenção coletiva de trabalho. Tá aí. Professor, mas isso gera uma flexibilização do princípio da norma mais favorável? É claro que gera. Se a convenção coletiva tem normas no conjunto mais vantajosas e tem um acordo coletivo que no conjunto é menos vantajoso, se você fala que o acordo sempre prevalece sobre a convenção, então você viu uma flexibilização do princípio da norma mais favorável. Mas isso quer dizer, por acaso, isso quer dizer que acabou o princípio? Não, claro que não. Nós estamos falando de uma situação específica. Professor, aproveitando o ensejo, você falou em teoria, põe na tela aí, por favor. Teoria do conglobamento mitigado por instituto. Tem algum caso que nós aplicamos essa teoria do conglobamento mitigado por instituto? Tem. Nós utilizamos no Brasil no caso da Lei 7.064 de 82, que é o trabalhador contratado no Brasil para poder prestar serviço e transferido. Ele é contratado no Brasil e depois é transferido para o exterior. Então dá só uma olhada na situação. Olha o que diz o artigo 3º. Olha lá. A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o disposto nessa lei, quando mais favorável que a legislação territorial, no conjunto de normas em relação a cada matéria. Então, como você percebe, o que o legislador diz aí? O trabalhador Balzan foi contratado pelo Gran Cursos Online em Brasília, foi contratado aqui, ele foi na realidade transferido para o exterior, ficou lá na França, Balzan, ficou lá 3, 4 meses, acabou o contrato na filial lá do Gran Curso lá da França, e aí a questão passa a ser, será que diante de uma situação dessa, eu pergunto para você, qual é a regra que vai ser aplicado para ele de direito do trabalho enquanto ele estava lá? Vamos supor que o sistema de jornada da França seja melhor que o sistema brasileiro. E o sistema de férias no Brasil é imbatível do tanto que é vantajoso. Então, diante dessa situação, adivinha o que acontece? Se ele prestou serviços lá, durante o período que ele estava lá, as regras sobre jornada, olha a matéria, olha o pacote inteiro, é o de lá. A partir do momento que nós temos, que vamos falar agora sobre férias, jornada foi o de lá e férias, o melhor é o do Brasil? Usa o do Brasil. Então, portanto, põe na tela de novo o pessoal ver. Olá, quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas e em relação a cada matéria. Tá aí. Então, portanto, você está vendo a aplicação do conglobamento mitigado. Ele é aplicado nesse caso. É esse que eu quero que você saiba. Beleza? Paramos aqui, continuamos no próximo bloco mais Direito do Trabalho.